Amelia S. Davis é uma viúva conturbada que criou seu filho de 6 anos de idade, Samuel, sozinha, depois que seu marido Oscar morreu em um acidente dirigindo. Amelia vai para o hospital para dar à luz. Sam começa a se comportar de maneira irregular. Ele raramente dorme a noite toda e está preocupado com um monstro imaginário que ele construiu armas para lutar. Amélia é forçada a levar seu filho para fora da escola devido a seus problemas de comportamento. Uma noite, Sam pede a sua mãe para ler um livro misterioso encontrado na sua estante. A história, O Sr. Babadook, é de cerca de uma entidade sobrenatural. Uma vez que alguém tenha conhecimento de sua existência, o monstro causa tormentos à pessoa. Amélia é perturbada pelo conteúdo do livro, enquanto Sam torna-se convencido de que Babadook está perseguindo-os. Eventos estranhos começam a ocorrer em toda a casa. Portas abrem e fecham por conta própria. Amélia encontra vidro em sua comida, e sons estranhos são ouvidos sem fonte aparente. Amélia atribui os eventos para o comportamento de Sam, mas ele insiste que Babadook é responsável. Amélia rasga o livro O Monstro de Babadook. Na festa de aniversário do primo de Ruby, Ruby intimida Sam por não ter um pai. Como resultado, Sam empurra-o de sua casa na árvore e quebra o nariz. A irmã de Amélia, Claire, admite que ela não pode suportar um ser em torno de Sam e suspeita que Amélia se sente da mesma maneira. Na volta para casa, Sam tem uma outra visão de Babadook e sofre uma convulsão febril. Amélia convence um médico para receitar sedativos para Sam para ajudá-lo a dormir, na esperança de que ela também consiga dormir um pouco também. Na manhã seguinte, Amélia encontra o livro de Babadook remontado. Novas palavras dentro do livro insultam ela, afirmando que quanto mais ela nega a existência do Babadook, mais forte o monstro vai ser, crescendo dentro dela. Ele contém novas janelas pop-ups, dizendo para Amélia matar seu cão, Samuel, e ela mesma. Aterrorizada, Amélia tenta convencer a polícia que ela está sendo assediada por um stalker. Mas quando eles pedem o livro de histórias como prova, ela admite que o queimou. Ela percebe que eles podem ver giz em suas mãos, o que implica que ela pode ter colocado o livro de volta junto a si mesma. Babadook, então, revela-se a Amelia antes de possuí-la. Uma noite, Amelia tem uma visão de seu marido morto, que concorda em voltar para ela se ela lhe dá Sam. Em um acesso de loucura, ela quebra o pescoço do seu cão como o livro tinha descrito anteriormente e tenta atacar Sam. Sam apunhala Amélia na perna e incapacita ela no porão, dizendo-lhe que ele sempre vai amá-la. Quando Amélia tenta estrangular Sam, ele carinhosamente acaricia seu rosto, dando-lhe força para lutar com Babadook e, eventualmente, vomita a entidade. Sam então reitera que você não pode se livrar de Babadook. Amélia confronta Babadook em seu quarto, gritando que ela vai matá-lo se ele prejudica Sam. Babadook cai no chão na derrota. Em seguida, voa para fora do quarto e tranca-se em seu porão. Algum tempo depois, Amélia e Samuel se recuperaram com a experiência. Eles reúnem minhocas em uma tigela e Amélia leva-la até o porão, onde Babadook ainda vive. Ela coloca a bacia no chão e Babadook puxá-la em seu canto escuro para consumi-la. Amélia vai para o quintal com Sam para comemorar seu aniversário. É difícil escrever sobre o longa-metragem O Babadook, 2014, escrito e dirigido por Jennifer Kent, sem primeiro tentar escapar dos preconceitos atribuídos a um filme de terror. Isso porque a singularidade e beleza desse filme estão justamente ligadas ao fato de se inserir no gênero terror, mas não se limitar a este, e tampouco aos lugares comuns de tal gênero, com destaque para os estereótipos machistas que, na maioria das vezes, acompanham filmes de terror, como será melhor descrito a seguir. O filme está centrado em um trauma vivenciado pela personagem principal, Amélia,
interpretada por Essie Davis, em seus medos e de como ela precisa lidar com desejos que sente muito deles inadmissíveis pela sociedade de serem pensados por uma mãe. A atmosfera fria e seca da casa onde acontecem os eventos reflete as angústias dessa mulher. Importante destacar que é um terror que se fecha dentro do ambiente doméstico, espaço em que as mulheres vivenciam a maior parte das violências, mas também as reproduzem, não porque é uma casa assombrada, mas porque está amarrado diretamente à vivência das personagens, o que deixa o filme ainda mais verossímil e assustador. A escolha por elaborar as angústias e os medos de Amélia por meio de um terror psicológico é transgressora, porque foge do drama e de toda a construção de um sentimentalismo piegas ao redor do problema, para dar lugar à crueza do sentimento, por meio do gênero horror, que a partir da sordidez consegue de forma única elaborar o peso que uma mulher pode sentir com a perda do marido e a assunção de uma maternidade solo. Destacando que cada mulher, de acordo com a classe, identidade de gênero, raça, etnia e orientação sexual, pode vivenciar, de um modo, as situações existenciais narradas. E, por consequência, o filme conversará com cada uma de um modo, ainda que trate de temas comuns a todas. Esse diálogo entre o drama e o terror revela ter ainda mais sentido quando pensamos que a violência, a solidão e o desalento sofrido, sobretudo pelas mulheres, também se materializa como uma forma de pânico. Nessa perspectiva, em uma entrevista sobre o Babadook, Jennifer Kent, ao ser questionada sobre a presença de mulheres diretoras no gênero terror, afirma que as mulheres conhecem o medo. Nós vivemos com ele. Não quero retratar as mulheres como vítimas, mas há medo em ser mulher. É diferente do medo que os homens sentem. Há vários medos conscientes e não conscientes em Babadook. O medo de lidar com a morte do marido, medo das consequências de um filho problemático, medo de ficar sozinha, medo do desejo de rejeição ao filho. E como mencionado pela diretora, ser mulher em si já carrega uma série de medos relacionados às discriminações e violências sofridas pelas mulheres nos lares e nos espaços públicos. No filme, é a morte do marido que obriga a Amélia a ter que lidar sozinha com a maternidade, mas seu cansaço e esgotamento mental, que a levam à loucura, também se estendem para outras mães que não contam com o auxílio paterno e de familiares. A maternidade não aparece como expectativa de salvação da humanidade ou de gestação de um demônio, como geralmente costumam simplificar os filmes de terror. Ela está no cerne do crescimento da tensão e do pavor. E tal escolha somente foi possível porque Kent apreende o potencial aterrorizante das agruras da maternidade. E somente consegue ter essa percepção porque captura a perspectiva das mulheres que a vivenciam. Não é sem razão que a primeira palavra do filme seja mãe, chamado realizado pelo filho Samuel em voz off, enquanto estamos imersos na cena inaugural do sonho de Amélia. A importância dessa figura materna se confirmará no decorrer da narrativa, mas ainda não sabemos a potência assustadora desse chamado. Amélia é uma mulher solitária e julgada a todo instante. Ela é julgada pela irmã que não entende as razões pelas quais ela ainda não superou a perda do marido e porque não dá um jeito no filho. Ela é julgada no trabalho pelo colega que pensa que sabe quais são suas necessidades, ao considerar que ela estaria aguardando o seu flerte. É julgada pelas amigas da irmã na festinha de aniversário da sobrinha, que ficam com dó por ela não ter marido. Menciono essa cena porque mostra o crescente desconforto de Amélia em relação a essas amigas, que apesar de se considerarem aptas para compreender a dor de Amélia, acabam mencionando com uma grande dificuldade de suas vidas a falta de praticar exercícios, enquanto Amélia sofre pela solidão e pelo filho problemático.
Toda aquela conversa deixa Amélia ainda mais isolada. Na verdade, essas amigas se colocam como agraciadas por terem marido, e a atitude fatigada de Amélia em face delas pode ser interpretada como uma crítica aos padrões de vida assumidos por algumas mulheres e à premissa de que uma mulher necessariamente precisa da companhia de um marido. Seus julgamentos vão se acumulando. Amélia busca por espaços de respiro, mente no trabalho para ter uma tarde só para ela, mas seu filho apronta mais uma vez. Samuel é, à primeira vista, esquisito, assustador e irritante. Ele é rejeitado na escola, pelos amigos e, aos poucos, pela mãe. É ele o responsável pela criação da atmosfera de terror, tanto imaginário quanto psicológico. A sensação de cansaço e desgosto em relação ao filho transborda das expressões de Amélia e não demora muito para estarmos desejando o sumiço do filho. Uma cena que merece destaque, não só por nos contagiar com essa raiva contra o filho, mas para desmistificar a máxima de ser mãe é padecer no paraíso. É de Amélia tentando se masturbar. Sem dúvida, uma das cenas mais autênticas, porque é uma ruptura com o olhar masculino que hegemoniza os filmes de terror, por meio do qual são sempre colocadas cenas de sexo com jovens mulheres hipersensualizadas para serem assassinadas. Kent contraria radicalmente esse formato e enaltece o desejo e prazer feminino, sobrepondo-os, inclusive, à maternidade, já que ela é interrompida de forma irritante pelo filho. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo. Muito obrigado.